Bom, para quem não me conhece, sou Roberto, sou autor junto com o Barroca do livro Modelo de Trabalho. A gente vai fazer uma breve apresentação aqui para vocês, tá? Falar um pouquinho sobre o livro, sobre o processo da construção desse material e trocar uma ideia. A ideia aqui não é ser uma coisa quadrada. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma questão que queira abordar com a gente pode levantar a mão, que vai ter um rapaz aí para poder entregar o microfone, tá? Primeiro, só falando um pouco do trabalho que foi feito, eu e o Barroca, a gente ficou nessa aí alguns meses, né, Barroca? E foi um trabalho que, assim, o principal, a gente queria mostrar para o público brasileiro um pouco da rotina do treinador, né? Para quem não sabe, o Barroca, ele participou do meu primeiro livro, o livro Vida de Técnico, e a partir do livro, o Barroca, ele também participou do meu lançamento no Maracanã, e a partir desse lançamento a gente começou a estreitar o relacionamento, né, Barroca? E aí a gente começou a conversar e trocar ideia para poder esse projeto sair do papel, e só dele estar aqui, esse livro em mãos aqui, é um trabalho que foi de muita dedicação e também, principalmente, a contribuição da galera também que foi entrevistada para o livro também foi muito importante, tá? Falando basicamente assim, esse livro ele é formado em 3 pilares. Primeiro são as vivências do Barroca, das décadas de carreira já no futebol. O segundo ponto são as contribuições dos entrevistados para o livro. A gente entrevistou mais de 40 nomes do futebol brasileiro, entre dirigentes, jogadores, treinadores, analistas, preparadores, muita gente que está ali no dia a dia do futebol brasileiro. Então, essa é uma obra para poder justamente retratar os processos de um trabalho no futebol. O que é o modelo de trabalho? Acho que é bom explicar também, porque às vezes não pode ficar muito claro para muita gente. Mas basicamente, assim, falando bem resumidamente, o modelo de trabalho é um conjunto de métodos, princípios que vão guiar um trabalho de uma comissão técnica. E aí, a partir desse material, a gente foi construindo junto com todo mundo que colaborou para o livro, para a gente ter uma narrativa bem completa desses processos, desse trabalho, né? É um livro que tem 350 páginas, dividido em 10 capítulos, e a partir desses capítulos a gente conseguiu traçar cada panorama do dia a dia de trabalho, não só com material das vivências do Barroca, das vivências de todo mundo que colaborou para esse material ser escrito, mas também com conteúdo, né? Porque a gente teve acesso a um conteúdo bem vasto do dia a dia de trabalho. Então, relatórios de treino, relatório de jogo, dados dos jogadores individuais, coletivos, a questão física, tudo isso são dados importantes para o trabalho ser desenvolvido. Então, eu acho que isso tudo ajudou a gente a construir um material bem completo. E eu vou falar bem resumidamente sobre um pouquinho de cada capítulo, só para não ficar muito quadrado, mas só para vocês também poderem entender um pouco, tá? No primeiro capítulo a gente fala sobre formação, e aí não só a parte acadêmica ali da faculdade ou da CBF Academy, mas também a parte do dia a dia de trabalho, que é fundamental para um treinador. Então, por exemplo, o treinador ele precisa ter uma comunicação aguçada, uma oratória muito boa, tem que ter diversos tipos de habilidades, e a gente retratou nesse capítulo também. O capítulo 2 é o capítulo da comissão técnica. A gente elaborou todos os processos que um treinador passa com a sua comissão técnica e também no relacionamento com os jogadores, tá?
capítulo 3 também já entra na parte dos jogadores, e a gente teve uma colaboração boa de jogadores e ex-jogadores do futebol brasileiro que puderam ajudar a trazer o outro lado da moeda, né? O quarto capítulo é o capítulo da relação também muito importante no futebol, que é com os dirigentes de futebol, né? Diretores, presidentes, como é que é essa comunicação, qual é o limite dessa relação. O capítulo 5, a gente vai abordar sobre o ambiente externo, que também é uma parte importante do trabalho de uma comissão técnica. Então ali vai entrar toda a parte de relacionamento com imprensa, relacionamento com torcedor, relacionamento com empresário, toda a órbita ali do futebol, né? Capítulo 6 foi totalmente dedicado às escolhas. Um treinador, ele acaba fazendo muitas escolhas ao longo do dia, da semana, do mês, do ano. Então, a gente resolveu aprofundar só nas escolhas para mostrar como é que é essa tomada de decisão sob pressão. O capítulo 7 é um capítulo um pouco mais técnico sobre treinamentos, como que se elabora uma sessão de treinamentos, quais são os principais dados que se analisa numa sessão de treino e por aí vai. No capítulo 8, já estamos finalizando, tá, gente? Capítulo 8 é mercado de trabalho, então um pouco do panorama geral do mercado de trabalho de treinadores, que é muito competitivo, são centenas ou até milhares de treinadores para poucas vagas, né? Então a gente retratou um pouco disso. Capítulo 9, capítulo sobre crise, que também acaba sendo uma parte que os treinadores têm que lidar, né? E aí a gente mostrou alguns caminhos de como proceder nesse momento crítico. E o último capítulo, o capítulo de resultado, que também é fundamental, o capítulo que mostra a importância do resultado para o treinador, para a comissão técnica. Ele acaba definindo muitas trajetórias, então assim, ele também é um capítulo muito importante. E agora com o Barroca, antes da gente falar com o Barroca começar a falar, só contar um pouquinho como foi a minha experiência com ele, para vocês poderem entender. A gente teve um relacionamento aí diário, né, Barroca? Todo dia falando, às vezes falava mais com ele do que com a minha mulher. Então, mas Barroca também, ele estava ali no dia a dia correndo com o clube e parando, às vezes. Barroca também é workaholic, não sai do celular, enquanto ele tá no jogo, às vezes no intervalo ele mandava mensagem depois do jogo, e aí a gente ia trocando ideia, ia monitorando um pouco do que a gente queria para o livro, do conteúdo, né? E aí a cada instante que ele conseguia ler, parava um pouquinho, mandava um áudio, a gente ia ajeitando o material. E assim, foi um trabalho de uns 4 a 6 meses mais ou menos, e agora está concretizado aqui com esse livro em mãos, é realmente uma realização. E antes de passar a bola para o Barroca, eu só queria também agradecer primeiro a presença de todo mundo que está aqui nesse auditório, e também agradecer a todas as marcas parceiras desse livro, que também foram fundamentais para esse livro estar aqui em mãos e também para todo mundo poder ler. Bem, boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento com grandes amigos. Agradeço a todos que vieram aqui num dia como hoje, num horário como esse, e ver todos vocês aqui é um motivo de muito orgulho. Eu queria também agradecer a você, Roberto, por apostar no projeto, por acreditar no projeto. Queria dividir com vocês que a minha formação como treinador, além da formação acadêmica, foi uma formação absorvendo conhecimento dos mais experientes, né? E a minha ideia do livro
é justamente poder compartilhar conhecimento. A ideia desse livro não é contar história, nem contar alguma história desportiva de título, e muito mais compartilhar o conhecimento, o dia a dia, as dificuldades, os bastidores e os detalhes da nossa profissão. Então, eu queria realmente te agradecer por ter apostado. Eu queria também fazer um agradecimento especial aqui ao Felipe, que é o Felipe Lucena, que é o meu auxiliar, está comigo há tantos anos, um irmão de vida, que não pôde estar aqui nesse momento tão importante, ele que é uma pessoa tão importante que está junto há tanto tempo, mas que precisou ficar lá em Maceió para tocar o trabalho no dia de hoje, enquanto eu pudesse estar aqui hoje. Então, queria deixar esse meu agradecimento. O Felipe não está aqui, a família dele está aí, mas queria deixar esse reconhecimento ao Felipe por esses anos de trabalho e por fazer parte dessa história. Eu queria também fazer um agradecimento a Adriana Barroca, que é a minha irmã, pela ajuda, pelo apoio na parte da edição do livro e por todo o apoio que deu em todo o projeto. Eu queria fazer um agradecimento especial à minha mãe, Conceição, que está aí, por ser uma inspiração, um exemplo pela vida e também pelo gosto pela leitura. Esse livro aí passa muito por você. Um agradecimento especial, muito especial à minha família, à minha esposa Roberta, aos meus filhos, Ana Beatriz, Bernardo, porque são eles que sofrem mais, principalmente com o pior da nossa profissão, que é a ausência, que é aquilo que o dinheiro não compra, que é aquilo que o estádio não vê, e são eles que sofrem na pele o pior da nossa profissão, e só é possível estar seguindo nessa profissão e estar aqui nesse momento com o apoio deles. Queria também fazer um agradecimento especial ao meu sogro, Reginaldo, à minha sogra, Raquel, por ocupar um espaço também na minha ausência, preenchendo esse espaço de ausência. Gostaria de fazer também um agradecimento ao professor Humberto Redes. Cadê o professor Humberto Redes? Levanta a mão, por favor. Professor Humberto Redes, um mestre na universidade, uma referência, uma pessoa muito importante, especial, e que até hoje, desde o meu primeiro dia na universidade, coisas que você me falava ainda ecoam na minha mente, no meu ouvido. Então, queria te fazer esse agradecimento, mestre. Queria fazer um agradecimento ao Eduardo por todo o apoio, parceria. Tá tranquilo, Barroca. Queria fazer um agradecimento muito especial a todos os atletas que estão aqui. Aqui tem muitos jogadores, ex-jogadores, pessoas que começaram a carreira e já encerraram a carreira e estão aqui, e que são tão importantes na minha vida, me ensinaram tanto, e eu gostaria de fazer esse agradecimento a todos vocês. Hoje tem aqui uma pessoa muito especial. Eu falei que a minha formação principal dela tem a ver com a absorção de conhecimento dos mais experientes. Está aqui hoje o professor Luiz Cláudio Alves. Muito obrigado. Aos ídolos, treinadores ídolos que estão aqui, que eu acho que se eu falar, talvez eu possa cometer um erro de esquecer, mas que foram tão importantes na minha inspiração. E talvez esse tenha sido o motivo de eu escolher o Maracanã para fazer esse lançamento do livro, porque vê-los ali naquele campo
despertou a paixão do futebol em mim, ainda criança, e tê-los aqui hoje é um motivo de muito orgulho. Gostaria de agradecer aos treinadores que dividem o campo hoje comigo, Kleber, Xavier, Zé Ricardo e diversos outros que estão aqui. Obrigado, muito obrigado. Gostaria também de fazer um agradecimento ao Rogério Lourenço, que me deu uma oportunidade muito especial em 2010 para 2011, uma oportunidade profissional, mas talvez a maior oportunidade que eu tive na minha vida profissional foi de conhecer uma pessoa que foi e sempre será a pessoa mais determinante na minha vida profissional, que se chama Paulo Gione. Gostaria de te convidar para subir aqui, Paulo. Essa placa aqui é um agradecimento especial por todo o apoio dado ao longo da minha carreira e da minha vida. Obrigado por ser uma grande referência para mim, por todo o carinho e sentimento de gratidão. Boa noite a todos. Vocês não imaginam o tamanho da minha emoção. Mas eu vou resumir que a estrela é o Barroca. Ou melhor, na intimidade, o Eduardo. O maior exemplo que eu posso dar de gratidão é dizer a vocês que durante esses meus 44 anos de futebol, eu poucas vezes compartilhei com a minha família. Esse menino é tão especial para mim, que a minha família, a tudo aquilo. Isso é uma demonstração de quanto esse menino merece o meu carinho. Boa noite. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma provocação a todos do futebol que de alguma forma ainda estão na ativa, para que a gente nunca desista de produzir conhecimento e compartilhar aquilo que a gente vive nesse esporte tão especial, convivendo com pessoas tão especiais, e deixar esse aprendizado para outras pessoas. Hoje eu estou bastante feliz e contemplado por viver essa experiência e por irradiar esse conhecimento. Eu deixo aqui, encerro a minha fala. O Leandro, que trabalha na nossa equipe, vai passar o microfone para algumas pessoas fazerem um breve debate. E mais uma vez eu deixo meu agradecimento a todos que estão aqui nesse momento. Obrigado. Boa noite, Edu. Boa noite, Roberto. Prazer
mais do que um prazer, um privilégio estar aqui, poder vivenciar esse momento. A gente não somos amigos de longuíssima data, mas tenho certeza que tem muito mais amigos que conhecem você na intimidade, mais do que eu, mas a partir do momento que eu te conheci, eu tinha certeza que estava se formando, nascendo um cara que ia vencer no esporte, porque a tua dedicação e a tua vontade, a tua determinação, a tua luta, isso tudo, sem sair do principal, que é do seu caráter, se fez presente. Então, assim, parabéns por mais essa conquista. Eu tenho certeza que esse documento, para nós, treinadores, para quem vive do futebol, vai ser de muita valia. E queria te fazer uma provocação, te fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza absoluta dessa importância desse material para todos nós. Mas eu queria te perguntar o que você espera de importância para aqueles que não vivem diretamente do futebol, ou seja, a torcida, talvez até vivam do futebol por falar emoção, que são eles que fazem o futebol, a imprensa e dos demais órgãos. Então essa é a minha pergunta para você, o meu questionamento. Vendo aí uma breve leitura do Roberto Cristóvão, que eu tenho certeza absoluta que todos nós seremos engrandecidos com a leitura do seu livro, mas essa questão eu acho que gostaria que você desse a sua opinião. Para a torcida, para a imprensa, qual vai ser a importância desse livro para ele? Obrigado, boa noite. Boa noite, Zé, obrigado. Eu acho que o principal ponto para quem não vive do futebol e que talvez não vai usar tanto o conhecimento técnico que o livro possa oferecer, é entender que mesmo no ambiente competitivo que a gente vive, com pressões externas, tendo que vencer e que muitas vezes somos avaliados apenas pelo que acontece dentro de campo, né? Nosso valor está em ganhar a qualquer custo. A gente entender que a gente precisa sempre ter o caminho correto, sem atalhos, respeitando todo mundo, humanizando esse esporte que precisa hoje em dia, e que em outras áreas da vida, porque o futebol ele é um pequeno recorte do que acontece em outras áreas da vida, em outros segmentos, também na nossa área é possível caminhar dessa forma. Eu acho que esse é o maior ponto que a gente precisa, e você também é um profissional que tem esses valores como referência, a gente precisa fincar essa raiz para que tanto a nossa geração que ainda está nativa, como as próximas que venham, acreditem nisso, pelo caminho do bem. Boa noite a todos. Deixa eu me identificar aqui. Eu sou Ricardo Gonzalez, sou jornalista esportivo. Hoje em dia trabalho no Sport TV, como comentarista, mas eu já estou aí nessa brincadeira tão séria chamada futebol desde 1988. Então, queria primeiro parabenizar o meu amigo Eduardo, o Roberto, porque compartilhar conhecimento no nosso país é algo absolutamente fundamental. A literatura sobre esporte, sobre futebol, ela tinha que ser muito mais rica. Então, vocês estão contribuindo para diminuir um pouco essa defasagem com uma obra que eu tenho certeza que é do mais alto nível. Né? Sei disso antes de ler o livro, porque conheço a capacidade do Eduardo. Quero também registrar um pouquinho da minha emoção, porque hoje em dia o futebol mudou muito a relação entre os jornalistas e os profissionais. Ela se tornou muito mais distante, muito mais fria, e eu me emocionei de encontrar tanta gente com quem eu convivia diariamente, né, na beira do campo, para poder entender, né, como o futebol funcionava ali naquelas quatro linhas. Então posso citar aqui o professor Joel Santana, o professor Antônio Melo, o Paulo Angione,
grande mestre, Cacau, enfim, se eu fosse citar todo mundo aqui que o pouco que eu sei de futebol é graças ao convívio com esse pessoal ali, perto do campo. Hoje em dia isso é praticamente impossível. Então, parabéns. Eu queria te perguntar, Eduardo, o seguinte, eu estava olhando aqui o teu livro, o índice, né, a quantidade de temas que você tem aqui, e fiquei imaginando, antes de ler, mas fiquei imaginando assim, cara, isso aqui, se todo mundo seguir isso aqui, não tem como dar errado. Não tem, você vai ganhar todas. Só que, aí que entra a minha pergunta, né? Você elaborar, você fazer toda a tua parte certinho, planejamento, você ter o conhecimento, o controle sobre toda a engrenagem que é o futebol, só que você precisa de, né, um grupo ali de 22, sei lá quantos jogadores, para executar as suas ideias. Né? Esse que eu acho que é o grande dilema. Então, eu queria te perguntar, assim, na medida em que você vai ter às vezes grupos em que você tenha, sei lá, um Messi, um Estevão, um Cristiano Ronaldo, um Casimiro, um Jorginho do Flamengo, e às vezes não. Às vezes você vai ter jogadores que têm outras características. Então, qual é o percentual ali de possibilidade de vitória? De você ter no caso do treinador, você saber exatamente o que fazer, mas você depender de um grupo talentoso para que possa te entregar como fazer. Né? Acho que esse é um dilema. Então, eu queria que você falasse sobre esse percentual de importância. E já que o Leandro vai me permitir, meu amigo também, uma pergunta mais direta com relação à minha área. Hoje em dia, eu estabeleci a relação que eu tive com esses profissionais todos durante tanto tempo, eu acho meio impossível, porque os clubes estão muito fechados, há uma distância, os treinadores e os jogadores estão muito canto lá, a gente tem um espaço mínimo ali de coletivas, então você acaba conseguindo outras fontes, mas você não tem aquele relacionamento, o treinador não te conhece, não sabe se você é um bom profissional, se você está ali para agitar um pouquinho. A gente, por outro lado, elabora umas teses, mas não consegue ver o treinamento para poder constatar se aquilo está certo ou errado. Como é que você acha que poderia ter um caminho, se não para voltar ao que era nos anos 90, mas pelo menos para estreitar um pouquinho mais e fazer essa informação circular um pouco melhor? Te agradeço, Ricardo, você também é um cara muito especial para mim. A primeira resposta, eu poderia contar de todos os jogadores que tem aqui, que passaram na minha vida, diversas histórias, porque você falou aí sobre o talento, você citou inclusive alguns jogadores, mas não é só o talento. Cadê o Joel Carli? Levanta a mão aí, por favor. Está lá, capitão. Eu vou contar para vocês uma história. Eu era treinador do Sub-20 do Botafogo e o Carli já era o capitão da equipe principal. E eu olhava os jogos do Botafogo e tinha um entendimento que talvez, se um dia eu fosse treinador do profissional do Botafogo, talvez daquela forma o Carli não jogaria comigo. Até que um dia eu recebi o convite para ser o treinador do profissional do Botafogo e cheguei lá e antes do meu primeiro jogo eu tinha 14 dias para treinar o time. E eu fui com o coração aberto e comecei a treinar eles. E em 3, 4 dias eu pude perceber que a maior virtude dele, obviamente, além do talento como jogador de futebol, era a capacidade que ele tinha de interferir positivamente no trabalho, de influenciar a qualidade do treino, de mobilizar o grupo coletivamente, de modelar os mais jovens. E a gente, quando está do lado de fora, a gente não consegue perceber isso, só quando a gente está dentro. E eu poderia contar diversas histórias de diversos jogadores. Está aqui Reinaldo, Felipe Bastos, Fernando. Puxa, os jogadores que trabalharam comigo no Madureira, talvez o maior título da minha vida foi um título que está completando esse ano 20 anos, foi ser campeão estadual Sub-17 com o Madureira e está aqui jogadores que tinham 17 anos naquela época e hoje pararam já, têm suas famílias, pararam de jogar futebol e tê-los aqui hoje é um presente. Então,
além do lado do futebol, você fez uma pergunta tão complexa que eu não consigo te responder objetivamente, né? Esses 10 capítulos também não conseguiriam te responder sobre percentual de acesso que um treinador tem num resultado ou não. Mas a gente do lado de cá, a gente precisa ter convicção que jogador de futebol é uma pessoa que joga futebol, que tem sentimentos, que tem uma história, que passa por dificuldades e a gente precisa olhar o cara também nessa ótica para poder tirar o melhor dele. Sobre a segunda resposta, eu tenho um entendimento que deveria ser diferente do que é hoje. Eu tenho também aqui diversos colegas de imprensa, você é um deles. Tem o Marlon, que é um colega que eu conheci há pouco tempo, 6 meses atrás em Maceió, é a principal referência da imprensa de Maceió, que é onde eu trabalho hoje, e que a gente se comunica de uma forma muito saudável. Tem aqui meu amigo especial, Gilmar, que está ali em cima. Tivemos grandes debates, continuamos tendo, né, Gilmar? Brigas, um desligando o telefone na cara do outro, chateado, mas que no dia seguinte a gente voltava a se falar com carinho. Eu gostaria muito que voltasse e que essa relação fosse melhor, até porque quanto mais aberta, na minha visão, mais justo, você é julgado de uma forma mais justa, né? Quando você consegue humanizar isso. Mas é algo que não está no nosso controle, é a nova vida e a gente vai precisar se adaptar a ela. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela citação, obrigado por essa revelação. E eu quero apenas esclarecer aqui que nossos empates é porque você é muito fiel aos seus princípios, aos seus conceitos. Eu sou um eterno provocador, polêmico, às vezes eloquente, mas que admirador daqueles que trabalham com competência e de que abraçam o futebol com uma ideia muito mais ampla do que o resultado do jogo em si. E eu queria aproveitar esse momento para fazer mais uma provocação a você. Pegando o gancho, nós tivemos ontem 2 treinadores portugueses se manifestando a respeito da arbitragem no futebol brasileiro. E eu não quero aqui usar esse viés para saber de você o que você pensa da arbitragem. Mas eu queria saber de você que eu sei que é um profundo amante dos conceitos táticos, que gosta de produzir equipes que jogam um bom futebol e não apenas olhar para o resultado. Eu sei que você é um daqueles que pensam que o resultado é consequência daquilo que uma equipe faz em campo. Mas eu queria saber de você aonde você consegue, aonde você arruma maneiras de se defender à beira do campo e não ser advertido, e não polemizar com a arbitragem, e não fazer do espetáculo do futebol um espetáculo nonsense, de violência, de contrariedade. E você faz parte de um grupo muito seleto, que consegue aturar as adversidades provocadas por equívocos das arbitragens, mas você consegue manter o teu estilo pacífico, calmo, mesmo tendo o seu trabalho julgado pelo resultado que às vezes não vem por conta de um equívoco da arbitragem. Então eu queria saber de você, como nesse seu livro, que eu ainda não li, eu conheço o projeto desde o nascedor, mas eu ainda não li, como um profissional de futebol consegue colocar as suas ideias em práticas sem depender do resultado. Boa noite e parabéns a você e ao Roberto. Gilmar, a gente tem aqui, cadê o Daniel Paulo? Daniel está ali. Daniel é um árbitro do alto escalão do cenário nacional. E eu vou contar para você, Gilmar, que uma vez, quando eu ainda era treinador de um time sub-17, eu tive o desprazer de ser expulso
à frente da minha equipe, fui expulso em um jogo porque cometi um ato inadequado à beira do campo. E aquela vergonha que eu passei diante dos meus jogadores me ensina até hoje. Eu estou falando, foi no ano de 2008, fazem quase 20 anos. Aquilo ali me trouxe um aprendizado que eu não gostaria de repetir aquilo e de ser exemplo aos meus jogadores naquela ocasião. Por isso, eu luto muito contra isso, que é a capacidade de estar à beira do campo, sendo irradiado de todas aquelas emoções que um estádio de futebol, que uma partida de futebol, e que todas as decisões e escolhas que estão aqui no livro, escolhas que a gente precisa tomar dentro de uma partida, eu tento me exercitar muito para estar focado naquilo que está sob o meu controle. E acho que com o tempo eu tenho conseguido me exercitar muito bem nesse sentido e não focar nas adversidades relacionadas à arbitragem, já que não está no meu controle. Com isso, eu tenho conseguido, inclusive, uma comunicação mais eficaz com os profissionais de arbitragem, com a arbitragem de uma forma geral, e acho que eles acabam recebendo melhor quando eu tenho uma necessidade de fazer um contraditório, ou dar um feedback, ou até fazer uma reclamação de uma maneira mais centrada. Eu percebo que eles recebem, eles ficam com, eu chamo de orelha aberta, eles ficam com a orelha mais aberta diante disso, e acho que no final eu consigo ter mais benefício do que prejuízo me controlando dessa forma. Boa noite a todos, eu me chamo Maristela, eu estou assistente social na coordenação do Botafogo. Barroca, queria agradecer o privilégio de estar com todas essas referências aqui, agregando conhecimento e, mais uma vez, vendo a sua trajetória, a sua realização de vários sonhos num livro. Folheei rapidamente o livro e deparei com a nossa foto do campeonato sub-20. Né? Foi um início do meu trabalho no Botafogo e que hoje eu estou na equipe principal. Devo muito isso a você. Mas o que eu gostaria de dizer é que no futebol poucas mulheres ocupam esse espaço, principalmente numa equipe principal. Aqui no Rio de Janeiro eu fui a primeira. E trabalhar com o Barroca, além dele agregar e ter um olhar humanizado, não somente para os jogadores, mas para todos os que estão trabalhando com ele, e estende-se às famílias dos jogadores, a gente conseguiu essa interação, né, no processo de formação naquela ocasião. Depois a gente veio até trabalhar também no profissional. Queria saber de você, Barroca, se você acha importante essa participação da mulher em determinados espaços do futebol e, sobretudo, do trabalho do serviço social. Maristela, eu sou testemunha do quanto o seu trabalho mudou a vida de pessoas, né? Quantas vezes você pegou jogadores e famílias e situações extremamente adversas e você conseguiu reverter o cenário com a sua competência. Eu acho que cada vez mais a sua profissão e as profissionais competentes da sua profissão vão ter espaços, porque a gente está vivendo um momento atípico, diferente, relacionado às redes sociais. A gente tem tido problemas seríssimos no momento relacionado a questões sociais e comportamentais, com diversos jogadores envolvidos em apostas, em atitudes e situações que comprometem suas carreiras e suas famílias. E entendo que os clubes devem cada vez mais se estruturarem para dar esse suporte tanto ao atleta como aos seus familiares, como eu sei que você faz esse trabalho de excelência no Botafogo. E
cada vez mais é importante que esse trabalho seja integrado também a quem está do lado de cá, sentado na cadeira que eu estou como treinador, para que a gente tenha a visão sistêmica do jogador e não chamar o jogador de peça, que muitas vezes os profissionais da minha área chamam essa peça. Não, não é uma peça. A gente precisa olhar o jogador de uma outra forma e atuar de uma outra forma se a gente quer tirar o rendimento pleno dele. Tá? Então, eu acredito muito no seu trabalho, no trabalho da sua profissão, e acho que a tendência é isso se amplificar e se aprimorar cada vez mais, como em grandes clubes de nível mundial já é feito num nível mais alto do que é feito aqui. Boa noite a todos. Te agradeço pela oportunidade de ter me convidado. Meu nome é Andréa Cal Fernandes, sou ex-presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol, ex-jogadora e treinadora de futebol. Eu não apareço nas mídias, há anos nos bastidores do futebol, como membro do Sindicato dos Treinadores. A boa notícia é que hoje o sindicato tem um departamento para cuidar da memória institucional dos treinadores de futebol. E o lançamento do seu livro é providencial, que eu acho que marca que é uma geração mais nova que está lançando o livro. A gente já é acostumado com os livros de outros treinadores, mas também não com muita produção. A Maristela meio que deu uma roubada na minha pergunta, mas eu vou especificar. Qual conselho que você daria às mulheres, hoje, as mais novas, a nova geração de mulheres que estão trabalhando como treinadoras de futebol, para que elas conseguissem ter uma colocação melhor no mercado e que não ficasse atrelado especificamente ao futebol feminino? Primeiro, obrigado, André, por estar aqui, por ter vindo. A gente já se conhece há um bom tempo pelo trabalho que você faz no sindicato. Conselho que eu poderia dar é que todas que sonham, e todas as pessoas que têm um sonho, seja ele profissional, pessoal, familiar, ou em qualquer área da vida, que acredite, que lute, persevere, vão ter momentos de dificuldade. Muitas vezes, eu não fui jogador profissional, muitas vezes eu ouvi lá na matriz que para ser treinador profissional de um alto nível, você teria que ser jogador, tinha que ser jogador. E eu procurei acreditar, perseverar nos momentos de dificuldade e principalmente acreditar nas referências. Eu vejo aqui, ver o professor Joel Santana, ver o professor Melo. Poxa, é um motivo assim de orgulho ter tido a oportunidade de trabalhar, de ouvir, de viver as experiências, de aprender, de tomar puxão de orelha. O professor René Simões estava aí, não sei se ainda está, mas acho que já precisou ir. E eu posso estar até esquecendo de outros que trabalharam juntos. Seguir as referências, como a gente teve aqui o professor Paulo e outros que estão aqui. Estar com a orelha aberta para aprender e perseverar. Seria isso que eu falaria. Tá? Cadê Leandro? A gente... Mais uma? Deixar o Roberto falar um pouquinho, né? Para mim é Valezon, trabalho com ele há quase uma década, sou jornalista do GE também, Cássio Leitão. Nossa profissão é muito julgada, né, na sociedade. Eu acho até que no esporte um pouco menos, mas queria saber como é que surgiu esse laço de confiança entre vocês e te fez enveredar para esse setor de escritor. É o seu segundo livro. Estou aqui para te parabenizar também em nome de toda a nossa equipe. E a gente sabe que no dia a dia você é aquele cara que é raçudo o tempo inteiro. É o cara que trabalha o tempo todo, se tiver que ajudar o outro para o trabalho sair melhor, você faz. E isso aí é fruto de tudo que você plantou. Você está tendo essa oportunidade de fazer um evento desse tamanho, claro, com o peso do Barroca nisso, sem falar do outro peso, o peso
profissional. Até porque eu estou mais magrinho agora. Que eu, inclusive. Meu sobrenome é Leitão. Mas como é que você vê isso tudo acontecendo na sua vida e é muito legal ser seu companheiro de trabalho. Bom, primeiro, obrigado, Cássio, pela presença, obrigado pelas palavras. Acaba que esse é um caminho que foi se desenhando naturalmente na minha vida. Tá aqui nesse evento, claro, é um evento que muda trajetórias. Esse não é só um sonho do Barroca, é um sonho meu também. Então, tá aqui diante de amigos, diante de tanta gente profissional que trabalha com futebol, é motivo de muito orgulho. E assim, esse laço com o Barroca, esse laço com a escrita, é só mais uma grande oportunidade que a gente tem de contribuir para o futebol, né? Foi até legal que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estava reclamando que tem pouca obra de futebol no Brasil, e a gente mandou uma cópia para o Abel. Então ele, que é um técnico referência no futebol brasileiro, vai receber esse livro e ele vai poder apreciar um pouco da visão dos brasileiros sobre o futebol, né? Ele que já tem um livro escrito que também rodou o Brasil, então ter a visão dele, que também é um cara que está no futebol brasileiro há uns 5 anos, também é importante, e a gente espera poder contribuir. Esse material foi um trabalho de muita dedicação, de muitas horas, tanto minhas quanto do Barroca, para a gente poder tirar esse projeto, que inicialmente era um projeto. A gente queria contribuir de alguma forma. O Barroca já tinha esse projeto de alguns anos, e para poder sair a gente tinha que botar a mão na massa e poder tocar esse material, essas conversas que a gente teve ao longo de vários e vários meses. Então, assim, eu tenho certeza que é um material que vai ajudar muita gente a entender ali os processos do dia a dia de trabalho de uma comissão no futebol brasileiro. Eu queria completar aqui sobre o que o Roberto respondeu e falar que eu tive aqui no dia do lançamento do livro do Roberto, Vida de Técnico. E o Roberto foi verdadeiro quando falou. Eu já tinha o projeto do livro na cabeça, mas o que me fez colocar para frente, Roberto, foi ver naquele dia o brilho no olhar da sua mãe, né? Ver a sua mãe feliz naquele dia. Foi que eu fui para casa naquele dia com a certeza que a gente precisava tocar esse projeto junto. Então, pode ter certeza que aquela noite do lançamento do seu livro foi determinante para que a gente pudesse estar com esse projeto aqui juntos hoje. A gente, mais uma vez, agradece muito aí a presença de todos vocês. A gente agora vai abrir para assinatura dos livros, quem quiser assinatura. Eu vou só pedir uma gentileza, quem for fazer as assinaturas para entrar por ali, mas quem for prioridade, pela idade ou por alguma situação especial, que possa vir por aqui para que a gente possa atender as pessoas que são prioridade primeiro e que a gente consiga atender todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui. A gente sai daqui muito feliz. Uma ótima noite a todos. Um abraço. Essa plateia toda aí, muito legal. É demais. Muito legal mesmo.